no Fazendão, né? Exatamente. Perfeito. Olha, vamos falar um pouquinho sobre a reforma que o Lula vai ter que fazer, né, nos ministérios por causa da eleição. Gleisi Hoffmann e Fernando Haddad estão entre os que devem sair. E hoje, Gleisi pressionou o Haddad a ser candidato em São Paulo. Vou dar uma olhadinha no que ela disse. Olha, abre aspas. Acho que numa situação como essa, de enfrentamento grande, todos têm que entrar em campo, vestir a camisa e fazer o que melhor sabem fazer na disputa eleitoral. Então defendo que todos os quadros nossos, inclusive o ministro Haddad, sejam candidatos. Precisamos fazer a disputa nos estados contra a extrema-direita. Lula, o ministro Fernando Haddad tem se manifestado, não uma, nem duas, nem três vezes, de que não gostaria de ser candidato. Agora vem esse post, né? Vem essa mensagem de Gleisi Hoffmann. Como é que será que está o ministro nesse momento, hein? A gente lembra que a vontade dele seria participar da campanha de Lula, como ele também já falou, e não ser candidato. Olha, Roberta, eu não leio, né, e nem acho que a Gleisi Hoffmann deu essa declaração olhando diretamente a candidatura ao governo do Estado. O Haddad será candidato. Eu acho que ainda há muito espaço para ele negociar a candidatura ao Senado nessa chapa mais ampla em São Paulo, aonde estão construindo essa possibilidade de a ministra Simone Tebet ser candidata ao governo, tendo uma chapa com Haddad e com a Marina ao Senado, por exemplo, né? Agora, é preciso ser muito claro aqui na análise da personagem Gleisi Hoffmann, neste momento em que ela está deixando o Palácio, a articulação política. Ela não fez o seu sucessor. O Lula está remontando a articulação política do Palácio do Planalto em outras bases. Por quê? Quem vai substituir a Gleisi é o Olavo Noleto, que já foi secretário executivo do Alexandre Padilha, teve passagens no Palácio, no governo Dilma, foi diretor da EBC no governo Dilma, tem uma experiência do contato parlamentar muito grande e tem origem no PT de Goiás, com uma ampla capacidade de negociação e dentro do PT é de uma linha antagônica à Gleisi Hoffmann. O Palácio está sendo remontado, né, na sua capacidade operacional política, mantendo um único personagem, o Guilherme Boulos, que renuncia à reeleição para a Câmara dos Deputados para se firmar como um personagem de governo, como um personagem de Estado, ficando no Palácio do Planalto, né? E ainda tem a sucessão de Rui Costa na Casa Civil, que será a ministra, a atual secretária executiva, Miriam Belchior, que tem uma ascendência muito grande em todo o governo, tem o respeito técnico não só do presidente, mas de todo mundo no governo, de todos os secretários executivos, e é dessa mesma corrente, dessa mesma linha que vem o Olavo Noleto. Então, e que é também uma linha muito pragmática e muito palatável em relação ao Haddad. O Haddad fez uma transição muito tranquila no Ministério da Fazenda. Ele será sucedido pelo Dário Durigan, né? E isso não é novidade para ninguém. O Durigan tem uma relação espetacular com o Gabriel Galípolo no Banco Central, porque os dois trabalharam juntos com o Haddad desde o começo do governo, desde a campanha, aliás, né? Então eu vejo como uma sucessão muito tranquila. E não encaro essa fala da ministra Gleisi como uma espécie de faca nas costas do Haddad, levando a aceitar, né, uma candidatura que ele acha, realmente ele acha, que não é a melhor candidatura para ele, nem para a coalizão, a de candidato ao governo do Estado, né, e sim ao Senado. E para a coordenação da campanha do presidente Lula nacional, me parece que as coisas estão se encaminhando para o ministro Camilo Santana, que está saindo do Ministério da Educação para assumir essa missão que, para ele, como uma personagem que sabe costurar
né, é muito relevante, né, e depois o coloca nesse cenário de um dos nomes para 2030, que é um cenário onde tem o próprio Haddad, terá o Camilo Santana e tem outros nomes de dentro do PT, mas esses saem na linha de frente. Agora, sobre Gleisi, a gente sabe que quem vai definir de verdade é o presidente Lula, né? É o presidente, e a Gleisi estava com saudade de alfinetar o Haddad, Tem né? um foguinho amigo aí, Fazia um tem. tempinho, né? Só que errada, ela não tá. É preciso lembrar alguns políticos em alguns momentos que a vida partidária, às vezes, ela é sobre o que o país pede e não sobre os desejos individuais daquele político, daquele candidato, né? Apesar da gente conhecer essa Gleisi raiz, não tem, nesse caso, não tem como ela estar errada. O São Paulo precisa do Haddad, o Brasil inteiro precisa montar as bancadas e a gente não pode se dar o luxo de alguns caprichos individuais se sobressaírem à necessidade do país. Agora, Chico, pensando em 2030, né? Num cenário em que Haddad é o Você já está em 30? Eu já estou em 30. Pô, peraí. Pensando em Haddad concorrer ao governo, se por acaso ele perder, ele não sai enfraquecido? É mais uma eleição ao Executivo. Eu creio que ele vai sair pelo Senado. Acho que está caminhando de maneira muito pacífica aqui em São Paulo. O próprio Camilo Santana havia dado essa cutucada também no Haddad. Ele vai ter que sair, mas não obrigatoriamente para o governo do Estado. Eu creio que o Lula encontrou uma grande candidata, que é a Simone Tebet. Ela vai disputar São Paulo com chance. O Tarcísio faz um péssimo governo. Não tem propaganda de Estadão, de Folha, de Bandeirantes, de Globo aqui em São Paulo que segure. Porque é uma propaganda, é uma campanha permanente a favor do Tarcísio, que não é questionado por nada. São Paulo fica 10 dias sem luz, ninguém questiona o cara. Ele passa liso nisso tudo. E tem a máquina, né? E tem a máquina. Então, você vai ter uma candidata forte, com a Simone Tebet, o Haddad e a Marina para o Senado, ou seja, é uma chapa forte. O Lula, não é que ele tem a obrigação de ganhar em São Paulo, ele não pode perder feio, senão dá na conta final do Brasil inteiro, pesa muito. E lembrando que a montagem de bancada em Minas Gerais também está super complexa, né? Minas Gerais tem aquela coisa, o resultado de Minas Gerais muitas vezes ele espelha o resultado no Brasil. Então a gente não pode... Sim, são estados aqui, São Paulo e Minas, tem que escalar direitinho, senão o prejuízo na soma final é grande. É verdade. Vamos falar um pouquinho... Exatamente. E aí tem aquela análise errada da eleição de 2022, de que foi o Nordeste que elegeu o Lula. Não, o Nordeste também deu uma larga diferença. Mas o Lula ganhou a eleição em São Paulo. Exato. Né? Pela votação que ele teve em São Paulo, apesar de ter perdido em números absolutos, mas ele teve uma votação muito grande, como teve uma votação muito grande e inesperada no Rio Grande do Sul, que na soma levou a essa vitória. É a mesma conta que o Fábio falou aí, em Minas Gerais, a Dilma ganhou 2014 em Minas Gerais, contra o Aécio Neves. Então, o Aécio Neves perdeu a eleição no estado dele, né? Não saiu como o mais votado do estado dele e perdeu a eleição. Porque a votação do Nordeste, assim, ela é mais simbólica, ela é mais festiva e tem aquelas imagens clássicas do mapa inteiro do Nordeste sendo coberto de vermelho, ganha na maioria dos estados, é mais festivo, as urnas chegam por último e dão a sensação de fechou o Nordeste e ganhou o Brasil. Mas a vitória na região metropolitana de São Paulo do Haddad foi fundamental. E não perder feio no resto do estado. E, no geral, não perder feio em São Paulo. Se descuida de São Paulo e deixa uma grande diferença, a eleição vai pro buraco. São os nossos swing states, né? Tem que cuidar daqui. Aliás, uma eleição que envolve a comunidade nordestina inteira também. Verdade. Você falar de São Paulo, você está falando de outro Nordeste.